TV Santa Luzia, em nosso espaço Conexão e ainda falando sobre linguagem e os nossos processos assertivos. É contigo, Roberto. Elda Paula, sua especialista emocional. Gente, nós estamos nesse processo aqui de falar sobre linguagem, a comunicação assertiva, e hoje eu quero trazer duas ferramentas para quê? Para você ter à sua disposição nesse processo de comunicação. Porque, vamos prestar atenção, você compra com alguém que você conhece, você tem preferência para quem você conhece ou quem você desconhece? Quem você conhece, né? Só que parece que tem umas pessoas que você nunca viu na vida. E quando você olha para ela, parece que existe uma sintonia, algo assim fenomenal, que você fala, nossa, você me lembra alguém muito familiar. E o quê? São algumas ferramentas que o vendedor, o que ele faz? Ou a pessoa que negocia, ele usa. Por exemplo, eu quero falar agora sobre o rapport, mas antes disso eu quero fundamentar um pouquinho sobre isso. Por que isso é importante, o nosso processo de comunicação e você estar inteirado com quem você conhece? Você cria sintonia, você cria confiança. E o rapport é uma das técnicas. Rapport é uma palavra francesa que não tem tradução. Ela simplesmente significa, a compreensão dela é essa sintonia. Hoje, várias pessoas, chanceler, presidentes, CEOs, usam nesse processo de comunicação. Você vê você pode pesquisar na internet. Rapport. R-A-P-P-O-R-T. Rapport. E aí você vai ver várias fotos onde as pessoas estão sincronizando movimentos. Então, quando eu sincronizo um movimento com as pessoas, então eu vou usar processos. Processos verbais. Por exemplo, qual que é um processo verbal que é bastante usado? Repetir o que a pessoa fala, mas não é papagaio, gente. É de forma delicada, é de forma gentil, é uma forma elegante de ser. Então, a pessoa tem um tipo, fala assim, sim. Aí você complementa. Então, é desse jeito, sim. Vários sims. Presta atenção. Se a pessoa é sim, ela vai conduzir, o vendedor vai conduzindo isso para quê? Para um fechamento assertivo. E o processo de linguagem é muito interessante. O nosso cérebro, ele não pensa muito. Ele não pensa, ele é condicionado. Então, se você fala assim, a bandeira do Brasil, a camiseta do jogador, ela joga com qual camiseta? Você fala amarela, não é? Agora pensa aí. Algumas vezes amarelo, 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 amarelo. A parte branca do ovo. Você falou o quê? Gema? Entende? Você parece que o cérebro dá uma travada, porque estava visualizando o amarelo. E aí, esses processos do 101%, que é a comunicação verbal. O que mais que pode usar? O estado externo. Se a pessoa está falando alto, você vai falar o quê? Você vai falar com um tom mais alto. Se você entra num processo de comunicação, a pessoa está falando alto e você vai falar baixo, gente, isso causa uma dissonia, dissonante, né? Dissonante, né, Roberto? Eu esqueci o nome. Terrível. E aí não está na mesma linha, na mesma frequência. E aí causa irritação no outro. O nosso processo de comunicação, ele precisa ser assertivo. Então, nós precisamos usar a nossa linguagem, mas a nossa linguagem é só 7%. Então, você que é muito do WhatsApp, cuidado com isso. Quando você escreve, a pessoa vai ler de acordo com o estado emocional dela. Se ela olha lá e fala assim, se ela lê assim, oi, tudo, você manda só assim, oi, tudo bem. Como tranquilo. Aí ela olha, ela pode ler se o estado dela interno está alterado. Oi, e aí, tudo bem? Ela até acrescenta palavras. A pessoa que recebe, ela vai ler conforme ela está naquele momento.
Então, cuidado com você que usa muito o WhatsApp para fazer negócio. É uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta excelente, mas a escrita, no processo de atingir o objetivo da comunicação, ela só representa 7%. O ideal é fazer o quê? Fazer um áudio, fazer um vídeo, identificar. E aí, para você, por exemplo, que é advogado e vai fazer um júri, é muito importante você também usar a sua expressão corporal para enfatizar algo. Aí não são só as palavras que é 7%, tem o restante, né? Os 38% que é a linguagem e os 55% que é a fisiologia. Então, quando você vai dar... E tem uma brincadeira, gente, que é muito legal, do baralho. Não dá para fazer aqui, mas nesse processo, se você quiser, me chama no particular que eu faço essa brincadeira com você. Eu vou usar a minha fisiologia e vou descobrir, e você vai descobrir qual é a carta que eu escolhi. Nesse processo, parece que a pessoa que está lá escolhendo a carta, ela tem a sensação de que ela está escolhendo, mas não. Eu, num processo de condução da minha linguagem, da minha forma de enfatizar as coisas, da minha forma de usar o meu corpo, eu vou direcionando para a carta que eu quero. E essas brincadeiras são ótimas, são ótimas. Eu faço isso na minha palestra e sempre cai. É muito legal. Porque o nosso corpo, ele comunica. Então, quando você vai falar com uma criança, você, pai, mãe, professor, você tem que fazer o quê? Você tem que abaixar, ficar no mesma linha de olhar para ela. Para quê? Para criar essa sintonia com a criança. Precisa fazer isso. E aí nós estamos usando o nosso processo não verbal. Lembra? A verbalização é extremamente importante. Só que ela não é eficiente, ela só representa 7%. A fase não verbal, que aí vai usar a entonação de voz, vai usar a fisiologia, e aí chega a 93%. E isso aí nós precisamos explorar. Você que é um comunicador, você que é professor, você que é um advogado, você que é um vendedor, você que fala com as pessoas, que é um gerente, precisa passar a informação para os seus colaborados, você precisa entender um pouquinho disso. Você precisa entender, se você começa com entonação de voz lento, as pessoas vai dar sonolência, você vai falar o tempo todo, mesmo tom, cara, vai dar sono. E lembra da live anterior que nós falamos, que as pessoas gravam, se não é uma palestra, só 4 frases. Olha que complicador. Quanto que nós, como oradores, precisamos nos esforçar para pegar a sua atenção. Aqui mesmo, a gente sabe que se nos primeiros minutos você não tiver interesse no assunto, você não vai ver o vídeo. O assunto tem que ser logo de imediato, tem que chamar a sua atenção. E aí o nosso corpo vai ajudar, a nossa expressão, o tom de voz, tudo vai colaborar para que você continue assistindo. O assunto não é o assunto, tudo isso aí vai se chamar a atenção. Se não chama, cara, você só vai abrir o vídeo e vai vazar. E num ambiente profissional, você não tem como vazar, porque é feio, né? Seu chefe vai descobrir que você não quer participar da reunião. Mas você faz o quê? Você divaga com seus pensamentos, você vai olhar para outro lugar, você vai fingir que não está lá, estando presente, a alma totalmente ausente. Se te perguntar alguma coisa da reunião, você não vai fazer, você não vai nem lembrar o que é. Então, a responsabilidade de uma boa comunicação, e a gente precisa entender isso, criar esse rapport. Então, o nosso corpo pode nos ajudar. Como? Se a pessoa cruza os braços, por exemplo, dentro de um diálogo, de forma elegante, você também pode criar essa sintonia com ela. Não na mesma hora, fazendo repeteco, mas de uma forma elegante. Passou a mão no cabelo, você vai junto. Elegante, gente. Por favor. Não vai ser a sombra do outro, não. É de uma forma elegante. E aí, se a pessoa está com o braço para baixo, você também vai criar isso. Fica ali de ladinho e continua. Vai criando essa sintonia. E aí, mesmo que você não conheça a pessoa, esse processo de rapport, de compreensão para com o outro, essa sintonia para com o outro, vai criando intimidade. E essa intimidade vai levar ao quê? No objetivo que você quer, que é fazer o quê? A sua venda, que seja um produto, uma ideia ou um serviço.
Então lembre-se, seu tom de voz é importante, a sua fisiologia é importante, a forma como que você fala, e aí tem até as sobrancelhas. Se você quer ser simpático com alguém, quando você primeiro você vai olhar nos olhos dela e vai levantar as sobrancelhas. Bom dia! E vai levantar as sobrancelhas. E a sua mão também pode te ajudar com isso. Você quer colocar firmeza, postar que é você que dá o comando ali, você bate a mão mais firme e vira a sua mão para cima. Aí você vai estar mostrando o poder. Elda, isso não funciona. Cara, a minha sugestão é, faça testes. Olha na internet quantas pessoas usam o rapport. E aí você não sabe por que você compra mesmo sem querer. As pessoas, gente, investem milhões. As redes investem muito dinheiro no marketing, porque elas entendem que sintonia é algo importante. E você compra com quem você conhece. Essa é uma técnica da comunicação eficiente. No próximo bloco, nós vamos falar sobre outra. Fique aí, se é do seu interesse. Beleza? Panificadora e confeitaria Super Pão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade. Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Super Pão. Parque JK, próximo à Cúria. Estou passando aqui para convidá-los para assistir o meu programa todas as segundas-feiras, à noite, com informações, entretenimento, cultura e muito mais. Vem comigo! TV Santa Luzia, o melhor é aqui! Em nosso segundo bloco, nesse processo de comunicação eficiente, nós falamos sobre o rapport, a forma como que a gente sincroniza com o outro, no processo dos nossos gestos. Eu ainda esqueci de falar. Gente, a respiração é algo muito interessante. Sincroniza a respiração também. Então, dá uma olhadinha lá e entenda rapport. Você que quer ser um comunicador, quer ser eficiente nos seus negócios, na sua forma assertiva de realização, entenda sobre essa ferramenta, essa palavrinha francesa chamada rapport. Uma outra ferramenta que não são mecanismos, que é chamado de canais sensoriais. O que é isso, Elda? Presta atenção. Todos nós temos preferências sensoriais. E o que vem a ser isso? Nós temos uma programação, uma forma de escutar, de ver e de sentir. E tem algum momento, ou no trabalho ou em casa, nós temos uma preferência quanto ao canal sensorial que estamos ali estabelecido. Então, algumas pessoas, elas vão ser visuais, algumas pessoas vão ser auditivas, elas vão dar mais atenção ao som, às coisas, algumas vão dar mais atenção ao sentimento, que são os sinestésicos, às sensações. Eu falo, se alguém vai me fazer alguma pergunta, eu falo assim, calma aí, deixa eu sentir primeiro, eu sou muito sinestésica. Gente, pensa na mulher sinestésica, deixa eu sentir primeiro, depois eu te respondo, pode ser? Eu não tenho muita dificuldade nesse bate-pronto, eu tenho que sentir. Mas isso funciona em todas as áreas, Elda? Não. Pode ter um ambiente, como o ambiente do trabalho, que você tem um canal sensorial de preferência. E aí, em outro ambiente, você tem outro canal sensorial. E Elda, você pode me perguntar, Elda, isso é fechado? Se eu descubro o meu canal sensorial, eu não altero? Não, por isso que é chamado de preferência sensorial. E como que eu descubro a minha preferência sensorial? É um testezinho simples, gente, com algumas perguntas, você sendo sincero, como você se comporta, porque está voltado ao nosso comportamento, a forma como que nós observamos o mundo, e essa forma como nós observamos o mundo, nós damos uma preferência, ou auditiva, ou visual, ou sinestésica. E também tem as que não são nenhuma coisa nem outra, são genéricas, tá? São palavras. E o que isso é importante?
Presta atenção. Se eu, num processo de negociação, vamos imaginar que eu sou um vendedor de carro. E ali no processo de negociação, isso aconteceu com um amigo meu, de verdade. Ele era vendedor de carro. O pai chegou lá para comprar um carro para o filho, porque o filho tinha passado na faculdade, e o pai falou assim, eu quero comprar um carro para o meu filho, porque eu sinto que o meu filho, ele é um merecedor, ele conquistou um ingresso na faculdade, que ele tanto sonhava, ele se esforçou muito, e eu sinto que esse momento ele vai ficar muito agradecido, muito feliz, ele é merecedor disso. Prestou atenção nas palavras? Por isso que uma escuta ativa de alguém que está conversando é muito importante. E aí o vendedor perguntou assim, e aí, qual carro que você pensa em comprar? Eu penso em um carro popular, né? Na época, acho que era um Palio, um Punto preto. Um Punto preto, não sei se é um Punto não, porque tem banco de couro. Agora eu esqueci. Não, é um outro, um maior, eu só falei que é da Fiat. Mas tudo bem, é um carro que era preto, que tinha banco de couro preto, e o pai começou a falar. E aí o vendedor foi lá no estoque dele. Para surpresa, não tinha esse carro lá. E aí, só que ele prestou atenção na conversa, né? Ele falou pro pai, vamos dizer que ele chama seu Alfredo, não é esse nome, só pra gente entender. Seu Alfredo, imagina, essa palavra é maravilhosa. Imagina só, seu filho chegando na faculdade, já descobri que o menino ia estudar à tarde ali, naquele carro preto, com aquele banco de couro preto, nesse sol de Brasília escaldante e tudo mais. O que o senhor acha? Como que ele ia sentir? Ixi, nossa Deus, até sentir mais quente, muito ruim. Você tem que cor de carro? Acho que preto não dá certo. Você tem que cor? Branco. E tem no estoque o quê? Carro branco. Aí você vai falar, Elda, mas isso é muito feio, você tá manipulando a pessoa. Presta atenção, para que serve a faca? A faca é um instrumento bom ou é um instrumento ruim? Isso é terrível, né? Um instrumento bom ou um instrumento ruim? Não sei. Para que você está usando? Depende para que você está usando. Se você está usando para cortar aquela picanha, aquele cupim delicioso, maravilha. Mas, se você estiver usando a faca para ferir outra pessoa, aí é um instrumento ruim. A ferramenta, gente, não tem nada a ver. A ferramenta pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal. Quem define é você. E presta atenção, você é alvo constante de ferramentas de manipulação. Se não, gente, se a gente não fosse assim, pessoas que fossem totalmente manipuladas, boa parte da população brasileira não encontrava-se endividadas. Nós nos endividamos, compramos compulsivamente, por quê? Porque o nosso racional, ele não funciona. E aí, as empresas sabem disso e elas usam esses canais sensoriais, elas usam rapó, elas usam toda a ferramenta de manipulação para poder convencer. Se você sabe disso, você é mais defensor e você se torna assertivo. Presta atenção, você negociando um terreno e descobre que a pessoa é visual. Você vai fazer o quê? Você vai fazer com que ela imagine ali o que ela quer. É uma casa, é o quê? Essa palavra imagina, ela é fantástica, porque o cérebro, ele é atemporal, ele não sabe o que é passado, presente ou futuro, certo? Então, quando você fala assim, imagina que, o cérebro vai criar, e ao criar, aí você usa o quê? Palavras que você já percebeu se seu cliente é sinestésico, se é do sentir, se é do ouvir ou se é do ver, você vai usar verbos que estão relacionados a um deles. Você vai ver como as suas vendas ou seu poder de persuasão vai aumentar. E aquela historinha, né? Você vende o quê? Ideia, produto ou serviço. Eu não sou vendedor. Eu não sou do vendedor, eu não mexo com isso. Gente, você está sempre vendendo uma ideia. O tempo todo. Está negociando aí com o seu filho, com o seu cônjuge. Está negociando com o seu superior, com seus subordinados. Nós estamos o tempo todo negociando. A gente precisa desmistificar um pouquinho essa palavra vendedor. O tempo todo. Quando você era pequena, a maior parte do tempo você estava negociando. Sem palavras, só com expressões. E você deu certo. Deu certo por quê? Tá vivo, né? Você negociava, você chorava, você encantava, você fazia gestos.
E a mamãe entendia, as pessoas ali entendiam. Você vendia o quê? A aceitação. Porque se pensar bem, jogava fora. Porque nós, quando bebês, nós damos muito trabalho, né? Mas é aquela coisa, nós encantamos. Tanto é que papai e mamãe cuidaram muito bem da gente. Então, entenda qual é a sua preferência sensorial. Eu não estou achando. Beleza, me manda por inbox que eu te mando um questionáriozinho e você responde. E você vai entender qual é o seu canal de preferência hoje. Amanhã pode mudar? Lógico que pode, porque a preferência sensorial, ela é comportamental. Talvez hoje você está num campo onde o processo de visual exige mais de você. Então você vai estar mais atento ao que você está observando no canal visão, ao que você vê, ao que você enxerga. São verbos assim. E aí pode ser que em casa você está mais atento ao quê? Ao sossego, ao silêncio, ao som. Entende? Então, pode ter lugares diferentes numa mesma época. E aí, com esse questionáriozinho, você vai entender seu nível de comportamento. E quando você entende você, o que o autoconhecimento diz? A partir do momento que eu me entendo, que eu me compreendo, eu dou. Porque você não consegue dar aquilo que não tem. Então, se você tem essa compreensão para com você, imagine para com o outro. Aí a gente faz o quê? Nosso nível de julgamento vai lá embaixo e o nosso nível de compreensão sobe. Nos tornamos gente, pessoas que se comunicam sem julgamentos, num nível de compreensão muito elevado. E as coisas vão ficando mais fluidas, gente, vão ficando mais fáceis, muito mais assertivas. Então, presta atenção, nós entendemos o que é rapport. Nós entendemos que essa sintonia com o outro, ela é importante, ela cria esse nível de conhecimento, de empatia. Lembra da empatia? De calçar o sapato um do outro e ir junto? Né? O rapport nos ajuda nesse processo. Nós entendemos que todo mundo tem suas preferências sensoriais e ela pode estar uma preferência sensorial num ambiente de trabalho, uma preferência sensorial em outro ambiente. Mas é importante em tudo isso, nós desenvolvermos o quê? Uma escuta ativa. Aquela velha história, né? Por isso que nós temos 2 ouvidos. Mas não é só escutar, é ouvir, é estar atento ao outro, não só nas palavras, mas na sua forma de falar, no seu jeito, nos seus gestos, nos seus movimentos. E aí, cada vez mais, nós vamos ficando mais assertivo nesse processo de comunicação. Uma das coisas mais truncadas é um processo de comunicação. Você sabia que 85% das demissões, dos desligamentos, é causado por problemas comportamentais? E a comunicação, gente, ela bate muito forte nisso aí. Então, se a gente desenvolve um poder de comunicação, esse nível de desligamento, ele vai ser diminuído. E aí, a gente vai falar assim, Helder, isso só é CLT. Não, gente, a gente desliga. Não precisa ser só CLT, não. A gente desliga amigo, a gente desliga parceiro, a gente desliga pessoas que estão ao nosso redor. Então, processos de comunicação nos traz o quê? Mais intimidade, nós nos relacionamos melhor. Beleza? Faz sentido para você? Compartilhe esse vídeo e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço!